Prazer, eu sou a professora Camila Soares, estarei com vocês neste semestre, né, de prática, junto com os outros professores, professor Daniel, professora Roberta e professor Fábio. Eu não queria causar intriga, mas eu já falo para vocês que eu sou a melhor professora do semestre, tá? A mais doida, a mais convencida também, tá, gente? Mas é assim, é tudo junto e misturado, viu? Vão se acostumando com as loucuras que no final vai dar certo. Mas, ó, eu fazendo um breve resuminho aqui, né, para os que não me conhecem, eu sou advogada, sou professora, sou também influencer digital. Vou passar meu Instagram aqui para vocês me seguirem, tá? Camila Soares G underline. Venho aí desenvolvendo agora também o empreendedorismo digital. E a gente vai, inclusive, falar sobre isso na nossa aula hoje, né? Sobre essas carreiras. Eu não tenho por que ser só professora, só advogada, só ter ali uma outra profissão. Nós hoje somos, né, multipotenciais. Então, só pela minha pequena qualificação aí, apresentação para vocês, já é possível perceber que eu não tenho apenas uma atividade, mas várias. E isso hoje, nos dias atuais, é muito, muito recomendado. Ter várias fontes de renda que se complementam, né? Umas fortalecem as outras. Então, por exemplo, o fato de eu ser professora me auxilia na minha advocacia, à medida que eu estou sempre estudando, sempre me atualizando, à medida em que eu estou fazendo uma rede de contatos muito boas com os meus alunos, sejam eles da área do direito ou não. Então, isso me engrandece na advocacia. Da mesma forma, ser advogada me possibilita ser uma professora melhor, pois eu tenho a prática também por trás, né, para complementar esses estudos e não ficar simplesmente na teoria. E além disso, tem ainda hoje a minha atuação digital por meio de lançamento de cursos online. Eu desenvolvo várias, né, estratégias por meio das redes sociais hoje que me trazem clientes, que me trazem palestras, convites para dar aulas e tudo isso vai fortalecendo a minha marca pessoal, Camila Soares, advogada, professora e por aí vai, tá bom? E a gente vai falar sobre isso hoje. Vai ter inclusive um desafio lá nas redes sociais, viu? Quero ver quem vai participar desse desafio. Mas, gente, eu sou mestre em Direito pela Universidade FUMEC, sou especialista em Direito Civil e em Direito Tributário e já advogo, vai completar 7 anos. E também, né, sou dona do meu próprio escritório, mas passei por um longo período até chegar aí, tá bom? O Silva mandou um Nussa ali, tô preocupado com esse Nussa. E sou do interior de Minas, tá? Nasci em João Levade, estudei lá e só depois que eu vim para Belo Horizonte começar minha carreira aqui, já depois de formada. Eis um resuminho sobre a professora desse semestre, a mais legal de todas. Combinado, gente? E ó, vamos começar com um desafio aqui para movimentar, tá? Nós vamos fazer um desafio aqui lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Tem alguém aqui que tem um perfil no Instagram que já compartilha alguma coisa um pouco mais profissional, vamos dizer, sobre estudo, sobre rotina de estágio, por exemplo, já um pouco mais, né, sem ser ali só o aspecto pessoal? Tem alguém? Ou todo mundo aqui só posta assim, na balada tomando umas, só Netflix, só curtição, só cervejinha? Só posta as biritas, né, gente? Só as biritas para os contatinhos. Tô de olho, hein? Nós vamos ter uma aula sobre marketing, que a gente vai falar sobre marketing jurídico, hein? Começar a desenvolver ainda na graduação, hein? Nós vamos falar sobre isso, mas agora eu quero que vocês participem desse desafio aí. Nós vamos falar sobre vários assuntos hoje, né? Dentro da temática carreira jurídica. E eu quero que vocês cumpram. Esqueci da aula presente, a Jéssica. E eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão tirar uma foto. Seja a foto aí do seu computador, né, com a nossa aula aparecendo, seja a foto lá da sua mesa, do seu notebook, do seu computador, uma selfie, qualquer coisa, não importa. Vocês vão tirar essa foto e vão postar lá no seu Instagram, né? Para quem tem o Instagram, nos stories ou no feed, pode escolher, não tem problema. E vocês vão falar, colocar uma frase lá que
vocês acharam assim genial da nossa aula. Vão ter várias cutucadas aqui hoje, tá? Vários tapas na cara, mas é um tapa na cara com carinho, tá, gente? Que eu sempre faço uma provocação, mas no final é pro bem de vocês. E aí vocês podem escrever essa frase, pegam uma ideia que vocês tiraram da nossa aula, uma ideia principal, posta e me marca. Aí eu coloquei aqui o meu perfil, Camila Soares G, underline, e também marcar o arroba lá da Famig, tá bom? Aí coloca lá, assim, por exemplo, vamos pensar uma frase que eu vou falar hoje aí sobre só existir uma única profissão no mundo. Aí vocês podem escrever lá essa frase, me marcar que eu vou compartilhar nos meus stories, tá? Quero ver todo mundo engajando. E se for fazer uma foto da nossa aula, tem que me avisar para eu poder fazer uma pose, para não sair dormindo na nossa foto. Combinado, gente? Vamos lá então, preparadíssimos? Preparadíssimos! Vamos começar. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do direito. E esse futuro do direito, né, muitos de vocês já devem ter percebido várias mudanças que estão acontecendo desde sempre. Vocês entraram lá no curso de direito, né? No primeiro dia de aula, primeira matéria que vocês tiveram, introdução ao estudo do direito, tudo isso que vocês começaram a estudar lá, vocês já perceberam que hoje em dia já tem várias mudanças. Muita coisa já nem funciona mais. Nós tivemos aí várias novas leis, novas situações que vão acontecendo e tudo isso vai impactar na nossa atividade. Um exemplo que a gente tem hoje é a presença da inteligência artificial no âmbito do poder judiciário, no âmbito dos escritórios de advocacia. E o que é essa inteligência artificial? É exatamente a utilização dos softwares que são desenvolvidos para otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, aqui em Minas, o Tribunal de Justiça de Minas, ele julgou 280 processos com um único clique, um único enter. E aí, essa é uma realidade brasileira, não só aqui no Tribunal de Minas, mas no Superior Tribunal de Justiça, no STF, no âmbito aqui dos escritórios, por exemplo, que contratam um software que vai emitir relatório de processos, que vai elaborar um contrato muito mais rapidamente com o ser humano. Nós vamos ter também as Legal Techs e Law Techs, que são startups jurídicas. Alguém já ouviu falar, eu duvido que exista alguém que não ouviu, né, na verdade, estudante de direito, da startup jurídica, que é chamada Jus Brasil? Todo mundo tem certeza que conhece Jus Brasil, né? Já fez trabalhos buscando jurisprudências, buscando artigos do Jus Brasil. O Jus Brasil é uma startup jurídica. O que é uma startup, gente? É uma empresa que é criada com uma ideia ali muito inovadora, diferente, para trazer uma solução que as pessoas têm no mercado. As pessoas têm uma necessidade de algo e eles propõem uma solução. O Jus Brasil resolveu qual problema? O problema dos advogados que tinham que buscar decisões nos tribunais, as jurisprudências, e tinham que entrar uma hora no Tribunal de Minas, uma hora no Tribunal do Rio, outra no Tribunal de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Dava muito trabalho. E aí o que o Jus Brasil fez? Conseguiu unir esses buscadores de todos os tribunais, facilitando a vida do profissional da área jurídica. Essas empresas, então, que têm um foco, né, nessa inovação e são da área do direito, elas recebem o nome de Legal Tech ou Law Tech. E nós estamos em um exponencial crescimento dessas startups jurídicas. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a jurimetria também, que vai ser a estatística aplicada ao direito. Então, a gente vai saber qual porcentagem que o juiz da segunda vara civil de Belo Horizonte ele entende que é favorável para casos de atraso de voo, por exemplo, o cancelamento do voo. Então a gente consegue entender como que é o percentual exato. Coisa que a gente fazendo manualmente poderia levar o quê, gente? Até mesmo anos para conseguir chegar nessa mesma situação. E aí nós temos também a chamada advocacia 4.0 e 5.0 também, que a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante. Tudo buscando sempre essa inovação atrelada à tecnologia nas nossas atividades. E aí eu pergunto para vocês, né, como eu sempre pergunto aos meus novos alunos, sobre essas chamadas tecnologias disruptivas.
que é uma tecnologia disruptiva, gente? É uma tecnologia que veio para romper antigos padrões, romper paradigmas, veio para quebrar uma coisa que já estava ali sendo usual. E aí essas tecnologias, o chamado, né, robô advogado, o robô juiz que vai proferir decisões, será que a gente pode entender essas tecnologias como um avanço, como uma oportunidade ou como uma ameaça? O que a maioria de vocês acha? Comenta aí no chat para mim. Avanço, oportunidade ou ameaça? O que vocês imaginam dessas tecnologias, desse robô advogado que vai fazer o contrato em 5 segundos, enquanto nós, seres humanos, levamos às vezes 10, 12 horas para fazer essa atividade? E aí eu trouxe uma frase para vocês. Agora nós temos uma resposta. Gabriel, sério, oportunidade e ameaça ao mesmo tempo ou só oportunidade? Ameaça em que sentido? Tem sempre os dois lados da história. Nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, que a gente vai ter uns aspectos aqui de inteligência artificial bem específico, que vai ter esse outro lado da moeda para a gente refletir, né, os impactos disso no nosso dia a dia. Mas aqui, na verdade, as inovações, quando eu estou propondo para vocês, é no sentido realmente de a gente abrir a mente para esse novo, tá? Ainda que a gente tenha que ter a consciência sobre essa utilização. Até porque vocês são profissionais do direito, já aprenderam que tudo tem o famoso depende, né, gente? Tudo tem depende. Depende, professora. Então, eu trouxe esse conceito para vocês e eu quero que vocês ouçam e me falem se faz sentido, tá? Toda atividade humana que a tecnologia passa a desempenhar, entendo que não era uma atividade que os humanos deveriam fazer. Ou seja, a tecnologia está nos fazendo um favor de nos forçar a buscar atividades mais humanas, que envolvam relações humanas, emoções, empatia, compaixão, imaginação e etc. Esse conceito do Murilo Gun, para mim, ele faz muito sentido, tá? Na seguinte expressão: se eu estou fazendo uma coisa hoje que pode ser substituída por um robô, por um software, significa que eu não deveria estar fazendo aquilo. Deveria estar focando meu tempo precioso em que, gente? Exatamente no lado humano, que nunca vai ser substituído por uma máquina. Então, vamos imaginar um exemplo dos escritórios massificados que a gente tem hoje, que são aqueles grandes escritórios, né, que defendem os bancos, por exemplo, instituições financeiras, redes, né, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, grandes empresas. Às vezes eles contratam os estagiários, advogados, pagando pouco, né, uma mão de obra desvalorizada, e o que eles fazem? Passam para essa pessoa, lá por dia, ela tem que fazer 50 contestações, 30 recursos, 20 petições, uma lista gigante que o profissional não tem como humanamente entender, estudar aquilo ali com profundidade. Então, o que esse profissional faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Esse tipo de profissional, ele é chamado hoje de um profissional descartável no mercado. Concordam que o robô vai vir e vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V muito mais rápido que ele, muito mais ágil? Então, realmente, esse tipo de profissional pode ser que ele acabe. Mas qual profissional que não vai acabar? O profissional que está desenvolvendo o intelecto, que está desenvolvendo estratégias jurídicas, que está usando a criatividade, que está desenvolvendo o lado humano, da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, sabendo trabalhar com a inteligência emocional. Concordam? Deixa eu ver o comentário do Sérgio aqui. A questão da inovação, mesmo que a tecnologia domine, precisa sempre de um ser humano. Até mesmo na programação. Verdade, Sérgio. Até mesmo para criar, né? A gente vai precisar da parte criativa. A parte criativa, ela é humana. A criatividade é uma soft skill, é uma habilidade pessoal, comportamental que a gente tem hoje. E a Lorena colocou: o problema está na substituição extrema. Daqui a pouco não tem espaço e mão de obra para as pessoas. Questionável a sua frase, hein, Lorena? Sobre essa questão de não haver espaço nem mão de obra. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Sobre a chamada saturação do mercado, né? De não ter espaço para essas pessoas. E, Gabriel, acho que depende da causa e da matéria. Sim, nós vamos ter, né, situações e situações.
Às vezes o software, o robô, ele vai fazer o contrato para mim, a parte geral. Ele pode fazer para mim lá com 5 segundos, me economizou tempo. Mas esse contrato ele vai ser o quê? Um modelo ali, talvez um padrão. Eu, Camila, como advogada, vou ter que fazer o quê? Buscar entender ali a parte estratégica por trás, analisar todas as cláusulas que aquele robô colocou e ver se tem alguma coisa que eu possa ali melhorar estrategicamente ou não. Então não quer dizer que porque o robô fez um contrato, por exemplo, que eu não vá melhorá-lo nos aspectos que só eu vou entender ali da dor do cliente, da necessidade do cliente, né? Imagina um caso julgado por uma máquina e um caso de família. Sim, estamos tendo, não só na área de família, na área do direito civil como um todo, na área tributária, áreas administrativas, diversas, né, gente? Inclusive no âmbito penal. Tem um livro que depois eu vou tirar uma foto para vocês, do juiz Alexandre Moraes da Rosa, que fala sobre isso, exatamente na área penal. Então, vocês imaginem a sensibilidade que deveria ter, né? Então, realmente são aspectos muito questionáveis para a gente refletir, sabe? Mas, ainda sobre o impacto da tecnologia, vejam esses dados: 85% das profissões que vão existir em 2030 ainda nem foram inventadas. Gente, daqui 9 anos, vocês têm noção? 9 anos, 85% das profissões nem foram inventadas. Ou seja, do que a gente conhece hoje, só vamos ter 15% dessa estimativa, né? Isso reforça mais uma vez a questão dessa tecnologia. E aí eu vou trazer um case para vocês que eu também gosto muito de falar, porque ele é um case estudado nas maiores universidades, quando a gente fala sobre empreendedorismo e inovação, que talvez vocês já tenham ouvido, que é o case da Kodak, aquela empresa de máquinas fotográficas. Quem é da época da Kodak, gente, que revelava filme 12, 24, 36, a gente saiu com o olho vermelho na foto. Às vezes queimava o filme inteiro quando ia revelar, a gente perdia as fotos da viagem. E talvez os mais jovens não se lembrem, né? Os novinhos aí não vão se lembrar da Kodak. Silva do Lambi, ao Sérgio. E aí, gente, como é que aconteceu com a Kodak? Na década de 70, ela era praticamente, ela monopolizava o mercado relacionado às câmeras e aos próprios filmes fotográficos. Então ela tinha 80% da venda das câmeras e 90% dos filmes fotográficos. Ela bombava no mercado. Todo mundo tinha essa câmera, gente, era o auge. E o que, que aconteceu? Na mesma época, uma pessoa que trabalhava dentro da empresa, dentro da Kodak, ela desenvolveu um modelo de câmera digital, uma inovação completamente, né, criada do zero aquilo ali. E o que, que aconteceu? Quando foi apresentado aquele projeto para os CEOs, para os gestores, para os gerentes da empresa, o pessoal falou assim: o quê? Abafa isso aí. Claro que eles não falaram abafa isso aí, né, gente, com essas palavras, mas eles falaram: não, de jeito nenhum, isso aqui vai quebrar o nosso negócio. Você vai contra tudo que a gente está vendendo. Como é que eu vou fazer uma câmera digital que ninguém vai ter que revelar filme, né? E aí eles abafaram essa inovação, esse invento. E o que, que aconteceu? Nada fizeram. Demorou 2 décadas seguintes para que uma outra empresa, uma outra pessoa tivesse a ideia e desenvolvesse essa câmera. E foi a empresa Sony, também conhecida por muitos. Aí essa câmera chegou no mercado, dominou efetivamente. E a Kodak, aconteceu o que com a Kodak? Ó, cadê a Kodak atualmente? A Kodak simplesmente, gente, quebrou, né, todo o monopólio, toda aquela riqueza, aquele crescimento exponencial que ela tinha. Qual que é a lição que eu tiro sempre desse caso? Que nesse exemplo, né, a Kodak preferiu enxergar a tecnologia simplesmente como uma ameaça. Enquanto ela poderia, né, se ela tivesse inovado e acolhido isso no primeiro momento, estar nadando de braçada, né, nesse mercado, ter ficado muito rica, ganhado muito dinheiro com isso. Então, nós vamos ter várias e várias dessas situações hoje relacionadas à tecnologia, e isso vai estar totalmente ligado com as profissões, as novas carreiras jurídicas que a gente vai falar hoje. Relacionados aí, por exemplo, aos dados, né, que nós trabalhamos hoje, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, o volume de informações que a gente compartilha todos os dias e muito mais. E aí a grande pergunta, né, diante dessa mudança, a gente vai considerar como uma ameaça
como um avanço ou como uma oportunidade. Eu, professora de vocês, defendo, né, como uma oportunidade sempre, quando a gente tem que inovar, quando a gente tem que sair de dentro da bolha, da caixinha do direito, né, que nos molda. Eu acredito que sempre a gente deve encarar com oportunidade, mas é óbvio que a gente não vai enxergar como uma oportunidade de forma cega, porque nós somos operadores do direito, estudiosos, a gente sempre vai ter que apurar e cuidar da nossa visão crítica, né? Então, as repercussões a gente vai avaliando ao longo do tempo. O que eu não quero que vocês pensem é que sempre que vier uma inovação, uma novidade, uma mudança, a gente encare isso com medo, com pânico de que não vai ter lugar para você. Na verdade, sempre vai ter lugar para aquele profissional que está estudando, que está fazendo diferente, né? Que está pensando e fazendo muito mais do que só na área jurídica, ok? O Gabriel colocou, o direito tem objetividade e subjetividade. Como que a gente faz, né, nesses casos? Exatamente, o que que acontece, né, quando a gente tem esses softwares, Gabriel, é exatamente isso. Ele vai pegar a parte o quê? Grossa, a parte ali mais genérica. Ele não aprofunda na minúcia subjetiva do caso, muito dificilmente. E aí vem as lacunas, né, que a gente entende, que aparecem, e como que a gente vai driblar com essas situações. Por exemplo, vocês estudaram lá na parte de recursos, provavelmente, os recursos que vão para o STF e para o STJ, recurso especial e recurso extraordinário. Estou falando aqui no âmbito do direito civil. O que que acontece que a gente percebe com esses recursos? A cada dia que passa, é mais difícil desse recurso ser admitido e ser provido, mais difícil ainda, no âmbito desses tribunais. E por que que isso acontece? Porque a gente tem a chamada jurisprudência defensiva. O que que significa isso, professora? Significa que eles estão criando cada vez mais barreiras, cada vez mais mecanismos para que os processos nem cheguem até o STF, até o STJ. Querem julgar menos. E aí eu pergunto para você, se a gente tem um software, um robô que está fazendo essa decisão agora lá no STJ e no STF, vocês concordam comigo que vai ser ainda mais difícil mudar um padrão ali daquela jurisprudência que foi determinado? Porque se eles já não julgam agora, quiçá com os softwares, quiçá com os robôs. Por outro lado, eu tenho esperança de que, tendo os robôs, tendo os softwares para dar essa celeridade que a gente não tem com um ser humano, os ministros, os desembargadores, eles vão fazer o quê? Analisar mais detidamente a minúcia do caso, as particularidades, a subjetividade. É isso que eu acredito, é isso que a gente espera, né? Mas é óbvio que a gente vai ter que ficar atento a todas essas questões, ok? Faz sentido para vocês? Ok, Lorena. E aí, né, dentro dessa parte, quando a gente pensa em tecnologia e carreira, a gente percebe várias mudanças que nós tivemos na nossa sociedade. Nós não tivemos uma era de mudanças, com várias mudanças, né, pequenininhas e paulatinas. Na verdade, a gente teve uma mudança total de era, de forma de estilo de vida, de trabalho, de modelo de negócio. Tudo mudou, né, de forma muito grande nos últimos 20 anos. Mudou muito mais do que se a gente for pensar em todos os séculos anteriores. E aí, a gente falou da Kodak, né? Vamos ver quem mais é das antigas que vai lembrar do Nokia tijolão que a gente tinha, que hoje é só música de Jorge Mateus, né? Nokia tijolão, quem lembra dessa época? Como é que é, Giovanni? Ó, minha irmã passou aqui, tá me corrigindo que a música do Nokia tijolão não é de Jorge Mateus, não. E aí, vocês lembram, né, que a gente andava com o Sérgio tem até hoje. Vocês lembram daquela pochete que a gente colocava? A gente não, eu me recusava a usar aquela pochete. Aquela pochete com o celular pendurado assim na calça, gente, aquilo ali, ó, era a última modernidade da época. E o celular era assim, ele caía no chão, era mais fazer quebrar o chão do que a tela do celular quebrar, né? Uma semana de bateria. Quem também lembra da época da internet de escada, que a gente esperava meia-noite do dia
para fazer a conexão, ficava tocando igual um telefone. Ou seja, pochete não, eu me recuso. Ou então era os sábados, 2 da tarde, a gente podia conectar a internet. Tem alguém aí da época da conexão de escada? A Lorena, peguei o finalzinho dessa época. A internet aumentou. É, ansiedade. Ó, Douglas, percebo que estou velho. Douglas, eu também percebo nessas horas. Era meio-dia, eu acho que não, eu acho que era 2 horas sábado. Vamos parar por aí, exatamente. Vamos parar por aí, porque a gente vai só sentindo a idade, né, gente? Mas olha só, isso aí da época da Nokia, da internet de escada, isso foi ontem, né? Tem muito pouco tempo quando a gente pensa nisso. Só que, gente, olha a evolução que a gente tem hoje, que eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu quiser, ó, com o celular, eu posso me conectar com as pessoas do lá da Conchichina. Para eu trabalhar hoje, eu preciso do quê como advogada? O meu notebook, o meu celular e internet. Mais nada, eu não preciso de escritório, de sede física. Hoje a gente tem qualquer informação que a gente tiver na palma da nossa mão, com um clique. Se eu falo uma palavrinha difícil aqui, vocês vão lá no Google e vão jogar essa palavra para entender qualquer coisa. Isso fez com que a gente tivesse o quê, gente? Um boom muito grande de informações, de estilo de vida, de negócios, e isso impactou a nossa sociedade. Impactou de uma forma tão grande que hoje os profissionais eles escolhem a carreira de forma diferente do que os nossos pais escolheram, do que os nossos avós, do que as gerações anteriores. Antigamente, todo mundo queria o quê, né, gente? Simplesmente ali uma carreira estável, um salário fixo. Nós somos criados pelos nossos pais para pensar dessa maneira. E hoje, quantos jovens estão aí largando empregos com bons salários para empreender, para ter o seu próprio negócio, para ter essa outra cultura que a gente está percebendo no mundo atual? Então a gente vive um modelo, um momento totalmente diferente quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em sucesso profissional. O Sérgio deu exemplo, só para lembrar, uma chamada era caríssima, e era mesmo, gente. Até mesmo ligações normais. Eu tô lembrando de mais uma aqui, daquele chip da Oi 31 anos. Eu tinha aquele chip, gente. Final de semana de graça, a gente saía ligando para todo mundo. O telefone de orelhão era muito usado. Hoje nem existe. Verdade. Orelhão, gente. Com aquela fichinha, né? E o celular, quem lembra também quando a ligação era cara, que a gente conversava em 3 segundos? Alguém é dessa época? Que a gente mandava assim: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ficava dando toquinho de 3 segundos, gente, pra não pagar. Olha o nível. Isso aí na minha adolescência. Aí, às vezes, a gente ia lá, falava 4 segundos, gastava R$ 2 tanto. Aí a gente ficava assim: Meu Deus, tô pobre agora. A Jéssica, na minha cidade, demorou a chegar. A gente passou por esses perrengues, né? E aí, só para vocês entenderem ainda sobre essa parte, né? Quando a gente pensa no sucesso profissional, eu fui esse tipo, né? Tive esse tipo de criação, né? Meus pais, eles pensavam sempre nisso, né? Ah, você vai se formar, vai ter uma carreira sólida, vai ter um bom salário. Ninguém falava comigo assim, você vai empreender, vai ser dona do seu negócio, desenvolver essa cultura. E eu, né? Na minha inocência, fiz o curso de direito, terminei e achei que eu ia ser ali, ó, super rica e bem-sucedida aos 25 anos de idade. Eu tinha essa ilusão, tá, gente? E eu entrei na faculdade de direito com 17 anos. Eu entrei aos 17 anos na faculdade, me formei com 22, ganhei o prêmio de mérito acadêmico da minha faculdade. Eu fui a melhor aluna do meu curso de direito, ganhei uma bolsa de pós-graduação. E aí eu pergunto para vocês, ó, o melhor currículo, melhor aluno da turma, saiu ganhando rios de dinheiro? Não, fiquei 3 meses desempregada até que eu tivesse a primeira oportunidade para trabalhar como advogada associada. E desde então, eu trabalhei como associada por 6 anos e meio, até que eu pudesse fazer a transição para o meu próprio escritório. Porque não tem ninguém na minha família que é da área jurídica, nunca, né, teve um familiar nem nada. Minha família e meus pais não tinham condições de
montar escritório para mim, abrir o escritório, eu queria advogar, né? Não tinha essa condição. Então eu fui trabalhar para outras pessoas, para aprender, para adquirir experiência e também para ir construindo, né? A minha carreira como advogada. Então, para quem formou, né, como eu, achando que ia ser aquela maravilha, rios de dinheiro, eu simplesmente caí no mercado de trabalho e ganhei uma rasteira, né? A vida me dando vários tapas na cara. Acorda, querida! Não é assim que funciona, não. A carreira ela é construída com muito, muito, muito trabalho e dedicação. E não da noite para o dia. Anos e anos construindo uma carreira. A carreira de vocês, por exemplo, começou a ser construída no primeiro dia do curso de Direito. Alguém já parou para pensar nisso? Não é assim, me formei professora, agora eu estou com a carteira do AB na mão. A partir de amanhã eu sou um advogado, eu sou um bacharel em Direito. Como se tudo fosse mudar da água para o vinho. Não vai. Não vai por quê? Porque a mudança começa em você lá atrás. E para quem já fez outro curso, curso técnico, curso superior, para quem já está em outra carreira, já trabalha com outra atividade, ó, sua carreira lá atrás começou há quantos anos? Desde o primeiro dia que você está no mercado de trabalho, que sua carreira começou. Professora, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos, sua carreira começou. Então, é uma construção de tijolinho por tijolinho. E muita gente não tem paciência, né? A geração de hoje é muito imediatista, eu percebo isso de vários e vários alunos. Professora, mas eu fiz isso e deu errado. Quero desistir, quero morrer, acabou a vida. Gente, não, não é assim não. Vai ter que ralar muito, bunda na cadeira, gente. Trabalhar muito para você conseguir essa projeção, isso que a gente desenvolve a longo prazo. E aí, nessa questão do sucesso profissional, eu imaginava que era isso, né? Eu pensava muito em dinheiro inicialmente. Eu seria uma advogada rica aos 25 anos de idade. Nos 25, estava eu pelejando, morando em república, passando perrengue, tinha dinheiro para nada. Você fala assim, Camila, vamos tomar uma ali sexta-feira, depois do trabalho. Eu não tinha dinheiro, gente. Mas eu sempre consegui focar e investir sempre nos meus estudos. Eu pagava minha pós, paguei as duas, depois eu fui fazer o mestrado. A Jéssica, vou ser veterinária. A outra quer migrar totalmente, não quer nem a área jurídica. Mas você pode, Jéssica, trabalhar com o direito dos animais, por exemplo. Pode ter um nicho específico para cuidar de alguma coisa que você goste e relacionar isso com o direito. Você pode ser investidora de clínicas veterinárias, de empresas que façam aí produtos diferentes para os cachorros, para os pet filhos hoje, né? Tem ração diferente, tem roupinha, tem hotelzinho. Por que não, né? Então é realmente pensar diferente, pensar fora da caixa. E como que a gente começa a escolher a nossa carreira, gente? De dentro para fora e não o contrário. A maioria faz o quê? Olha para o salário, fala assim, eu quero aquele salário ali. Olha para o dinheiro, olha para o lado de fora e não busca entender por que quer aquele cargo. E o que que acontece? A maioria se frustra, tem depressão, desenvolve ansiedade, porque não está feliz, não está satisfeito com aquilo mesmo ganhando dinheiro. E aí eu trouxe alguns cases para vocês aqui de pessoas que fizeram isso. Largaram tudo, mesmo tendo altos salários, um cargo bem sucedido, né, como a gente diz. Então, por exemplo, um juiz de direito que largou o concurso, que recebia 24 mil por mês, para buscar uma outra profissão ideal, para buscar outra carreira, porque aquela não fez sentido para ele. Eu trouxe aqui também o caso da Juliane, que ela trabalhou por mais de 18 anos na Odebrecht como advogada, diretora jurídica da Odebrecht. E o que que aconteceu? Ela resolveu largar tudo e foi fazer o quê? Desenvolver uma agência de workshops com cursos, criou um espaço totalmente focado nesse modelo. Um outro exemplo da Priscila. A Priscila, que se formou em direito, estudou, fez mestrado, fez pós, foi trabalhar no exterior e depois de anos resolveu largar tudo e fazer o quê? Criar um blog que chama Trailer 55, onde ela fala de música, de artes, de viagens, de cultura. Ou seja, não adianta a gente pensar em dinheiro, focar no dinheiro, porque isso não vai trazer a satisfação que a gente quer a longo prazo. Pode ser uma satisfação momentânea. Já perceberam isso? E aí, tá, gente? Não precisam falar quem não tiver vontade, mas isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que alguém aqui
passa por isso ou já passou, de a gente estar trabalhando num lugar que a gente odeia, que a gente acorda segunda-feira, o despertador toca e você fala assim, que merda, que que merda que eu vou ter que ir de novo para esse lugar, que não faz sentido mais para mim. Contagem regressiva para sexta-feira. Eu tenho certeza que alguém já passou por isso. E a gente fica preso ao dinheiro. É claro que o dinheiro é importantíssimo. Sem dinheiro a gente não sobrevive. Mas será que eu não consigo encontrar uma carreira que vai estar alinhada com os meus objetivos, com os meus valores, que eu vou estar promovendo o bem, que eu vou estar contribuindo de alguma outra forma? Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso e vai aí uma sacada importantíssima da nossa aula, que pode servir para vocês postarem aí nas redes sociais, viu? Anota isso aí para a vida de vocês. Você não deve se encaixar em uma carreira, mas a carreira que deve se encaixar em você. De novo, você não deve se moldar para tentar se encaixar numa carreira. Ser mais isso, ser mais aquilo, não pode ser tão criativa, diminua isso, ou pode isso, finja isso, se porte assim, se porte assado. Você não tem que mudar o seu jeito, mudar a pessoa que você é, sua essência, para se encaixar num padrão. É a carreira que deve se encontrar em você. Exemplo disso, meu exemplo, Camila. Vocês já perceberam aí um pouquinho, né, desse início da nossa aula, que eu brinco com vocês. Eu sou assim, gente, meio doida, eu sou divertida, eu falo bobeira, eu tento trazer uma leveza muito grande, seja para as aulas que eu dou, seja na advocacia com os meus clientes, porque eles já estão passando por um problema que é difícil demais. Eu não preciso ser aquela profissional ranzinza, aquela advogada chata, de cara fechada, que fica falando difícil, falando juridiquês. Não, eu vou falar a linguagem do meu cliente simples. Menos é mais. E simplicidade não é ausência de conteúdo, como muita gente pensa. Simplicidade não é ausência de profundidade. Não é porque eu estou dando uma aula aqui descontraída, leve, falando mais simples, que eu não tenho conhecimento, não. Conseguem perceber? Então, eu já trabalhei em escritórios que eu tive que me moldar, que eu tive que ter uma postura mais séria, mais rígida, não podia rir, não podia fazer sei lá o quê, não podia fazer nada. Não faz sentido isso para mim. Eu quero ser livre e saber se eu vou poder ter uma relação de amizade com os meus clientes, de construir uma confiança, de ter intimidade, de poder me chamar de cá, Cami. Tudo bem, eu não tenho doutora Camila, para quê? Conseguem perceber? Então é a carreira que tem que se encaixar em você. Você não tem que ficar entrando nos padrões. E a maioria dos padrões, né, que a gente tem hoje da nossa família, da sociedade, são ter salário fixo, estabilidade, aí os concursos públicos, ter o reconhecimento dos outros, ter status. Mas será que isso está fazendo sentido para você lá no fundo? Às vezes você tem tudo isso, você tem salário, você tem estabilidade, você tem reconhecimento, você tem status. E no fundo? Na hora que você vai dormir, você deita a cabeça no travesseiro, aquilo ali não faz sentido. Você se sente mal com aquilo que você está fazendo. Não te traz nenhum valor, não tem propósito naquilo. Conseguem perceber? E aí, ainda seguindo aqui no meu exemplo, né, que já que eu passei por isso para compartilhar com vocês, eu, como eu disse, trabalhei como advogada associada em alguns escritórios até que eu pudesse migrar para o meu próprio escritório, né? Ter a minha carteira de clientes por conta própria e desenvolver tudo como eu queria, como eu acreditava. E não ali bater de frente, às vezes, com a opinião de um sócio, com a forma de atuar. E aí vocês podem estar se perguntando, né, como é que foi esse processo, já que você tinha, os advogados associados, eles têm um salário fixo todo mês. Eu tinha um salário fixo muito bom no escritório que eu trabalhava. E eu resolvi sair para não ter salário nenhum por alguns anos. No meu planejamento, por pelo menos 2 anos, eu vou simplesmente trabalhar. E eu fiz uma reserva financeira para bancar as minhas despesas. Então foram 6 anos e meio fazendo o quê, gente? Investindo e planejando essa migração da carreira. Mas minha mãe, quando ouviu, falou assim: o quê? Você vai largar esse salário? Eu falei, mãe, pode dobrar, triplicar, quadruplicar esse salário. Não faz sentido mais para mim.
pagar lá 1 milhão, eu não vou trabalhar mais naquele escritório. Conseguem perceber? Então, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. É importante, a gente tem que ter sim. Mas é possível a gente fazer o que a gente gosta e ganhar dinheiro. Já pensou? Que mundo maravilhoso, mas é uma realidade, tá, gente? Eu vivo do que eu amo hoje, da minha advocacia, da docência, como empreendedora digital também. Agora, Camila, todo dia você ama que você faz todas as tarefas? Não, tem dia que eu tô fazendo tanto de tarefa que eu não suporto, que eu não aguento. Mas eu tenho que fazer, porque eu tenho disciplina. Tem pessoas que dependem de mim, tem situações que estão esperando, tem clientes que confiam em mim. Então eu vou lá e cumpro. Mas não quer dizer que todo dia é um mar de rosas, mas pelo menos quando a gente faz o que a gente gosta, faz mais sentido, fica mais fácil. E aí por isso que eu trouxe para vocês elaborarem o que a gente chama de Golden Circle, para vocês descobrirem uma possível carreira para vocês, tá bom? Nós vamos fazer esse Golden Circle que tem 3 perguntinhas ali: por quê, como e o que. E a gente vai sair do miolinho do centro para as laterais, para as extremidades. Então, primeiro a gente vai para o porquê, a razão pela qual você faz algo. Por que você escolheu o curso de Direito? Por exemplo, o que te atrai no curso de Direito hoje? Professor, eu gosto da área de Direito e Tecnologia, eu gosto do Direito Penal, eu gosto do Civil, do Direito das Famílias. Por quê? Esse porquê não pode estar relacionado a dinheiro, tá? Ah, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não, não pode ser isso. Tem que ser uma coisa ali que faça sentido para ajudar pessoas, para buscar soluções dos problemas das pessoas, resolver problemas, para transformar a vida das pessoas, levando informação sobre o direito. Qual é esse porquê? Primeira pergunta. Depois que responder o porquê, você vai para o como. O método que você utilizaria para fazer o seu porquê. Então, por exemplo, eu, Camila, qual que é o meu porquê? Solucionar os problemas das pessoas. Esse é meu porquê. Como que eu faço isso? Por meio do meu escritório de advocacia. Então, como que você vai resolver o seu porquê? Você vai criar uma startup jurídica, você vai trabalhar num tribunal de justiça, você vai ser juiz, você vai ser promotor, você vai trabalhar dentro de uma empresa, prestando serviço para outras pessoas. Como que vai funcionar esse seu como? E por último, o que. O que você vai fazer, então, relacionado a esse Golden Circle? Então, a gente sai do porquê, o meu porquê, por exemplo, solucionar os problemas das pessoas, como? Por meio do meu escritório de advocacia, e o que eu faço? Quais as atividades? Eu presto consultorias jurídicas, eu faço acompanhamento de processos, eu resolvo, faço negociações, eu resolvo problemas dessa maneira. Então, quais são os serviços que eu proponho hoje? Por quê, como e o que? Façam esse modelo do Golden Circle para vocês compreenderem melhor, para ter essas afinidades maiores na hora da descoberta da carreira. E não tem problema você não saber ainda, tá? Você não ter ainda isso muito claro, mas pelo menos você já vai descartar o que você não gosta. Eu odeio direito do trabalho, eu não vou trabalhar com isso. Eu odeio direito previdenciário, também não vai fazer sentido para mim. Direito penal eu gosto, tá? Então deixa eu tentar pensar nisso aqui na área penal. Deixa eu tentar migrar isso aqui para a área da tecnologia. Conseguem perceber? Vão ajustando para que vocês consigam cumprir com esse Golden Circle, tá bom? E aí, agora, né, caminhando para alguns exemplos para vocês que eu trouxe sobre novas carreiras jurídico-tecnológicas, porque não existe apenas a advocacia e concurso público. Tem muito além disso hoje em dia. E aí eu trouxe essas 19 novas profissões para vocês aqui analisarem. Não tem como a gente aprofundar em cada uma delas, tá? Mas eu vou dar assim uma pincelada. E aí vocês vão fazer o quê? Camila, me interessei com essa aqui. Vai estudar, vai buscar saber mais sobre essa carreira, vai procurar pessoas que exerçam essas carreiras, vai criar um perfil lá para você no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Vai conversar com as pessoas, interagir, mandar currículo, entendeu? Vai saber mais sobre essa carreira, até para você fazer um estágio, às vezes, e falar, não é isso que eu quero. Beleza?
Então, primeiramente, eu trouxe aqui um exemplo, Head de Inovação em Escritório de Advocacia. O que é o Head de Inovação, gente? Esse cargo, ele é de um profissional fora da curva, fora da caixinha do direito. Ele não está ali no tradicional, que a gente está acostumado, né? No juridiquês, aquele plano de pompa, aquelas coisas do direito. Não, esse profissional ele é muito mais da área criativa, da área de inovação. Então, o que ele vai fazer nos escritórios? Ele vai buscar implementar melhorias com criatividade, com tecnologia, conhecimentos de marketing, de design. E ele vai propor isso para melhorar a forma da prestação de trabalho. Querem um exemplo? Nós temos lá, por exemplo, a gente vai ter atividades aqui que vocês vão fazer peças processuais e tem peça processual que a gente vai fazer no formato do legal design. O que é o legal design, Camila? É de comer? É de beber? Não sei o que é isso. O legal design é quando a gente pega alguns conceitos do design, da área do design, que foca no usuário, que foca na solução daquele problema de forma específica para aquela pessoa, facilitar a linguagem, ter uma criatividade. Então a gente pega isso lá na área do design e traz para o direito. Onde que isso se aplica hoje em dia? Nos documentos jurídicos, nos contratos, nos pareceres, nas petições. Então, será que faz sentido eu escrever uma petição de 80 páginas hoje? Colando inteiro teor de acordo, jurisprudência, 1000 ementas, doutrina estrangeira. Faz sentido isso? Claro que não. O que pode fazer muito mais sentido? Eu colocar algumas imagens, vídeos, infográficos, tópicos, para elucidar, para fazer com que aquela petição, aquele documento, seja melhor compreendido por quem está lendo. Então, o Head de Inovação ele vai desenvolver exatamente isso, esse tipo de modelo aqui inovador. Nós vamos ter também os empreendedores em Lawtech e Legaltech, que são esses profissionais que vão estar ali à frente daquela ideia, que vai trazer ali a solução para uma necessidade das pessoas. Podem criar aí, ser os futuros proprietários de uma Jus Brasil, imagina, uma Jus Brasil aprimorada. Pode também ser desenvolvedor de negócios dentro de uma Lawtech ou Legaltech, que vai buscar aí umas atividades relacionadas à gestão ali junto ao cliente, atendimento, com uma visão totalmente empreendedora. Nós vamos ter vários cargos que estão relacionados, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês devem ter acompanhado algumas notícias recentes aí de vazamento de dados. Já perceberam que os sites também estão mudando a política de privacidade, que a gente agora está aceitando aquele botãozinho lá com os cookies, que vão dar as preferências sobre aquilo que a gente pesquisa, né, na internet. Então, nós precisamos ter um gerente que vai cuidar desses nossos dados, dos dados da empresa, daquele escritório, daquela startup, daquela legal tech. Nós vamos ter também o Legal Ops, que é o operador legal, ou a pessoa que trabalha com operações jurídicas. O que significa isso? Esse aqui vai estar muito na parte de administração, gente, de um negócio, gerindo processos. Quando o cliente chega no escritório da Camila, como que ele é atendido? Ele sai de lá, em quanto tempo ele recebe a proposta de honorários? Depois que ele recebeu a proposta de honorários, em quanto tempo ele tem que dar um retorno para fechar? Depois que ele fechou, em quanto tempo vai dar início ao processo ou a negociação? Em quanto tempo vai cumprir? Quem faz esse planejamento, essa gestão? Exatamente esse profissional das operações jurídicas. Nós temos outras duas profissões muito legais. E, inclusive, se der tempo no final do nosso semestre, a gente fizer a semana jurídica, a gente vai chamar um convidado que é o arquiteto de soluções jurídicas. Nós temos arquiteto e engenheiro no direito. Como assim, professora? Tem nada a ver isso, mas nós temos os engenheiros jurídicos e arquitetos jurídicos. Alguém aqui falou, né, da área de programação, para criar, desenvolver aqui os softwares que a gente falou, né, da inteligência artificial. Quem cria e desenvolve essa programação é o engenheiro jurídico. Ele vai ter que passar para o computador tudo aquilo que foi desenvolvido naquele sistema, naquele programador. Como que ele vai colocar isso? Com qual linguagem?
Aí entra o arquiteto de soluções jurídicas. O arquiteto jurídico ele vai auxiliar o engenheiro na hora de trazer uma funcionalidade, uma linguagem clara para aquele sistema, para aquela programação, para aquele software, que vai ajudar nessa solução de problemas das pessoas. Analista de dados, olha aí de novo a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como que a gente vai cuidar do volume de dados que nós temos hoje das pessoas nas empresas? Vocês já pararam para pensar que desde o momento que vocês acordam e pegam o celular, vocês estão compartilhando dados a todo momento? Abriu o WhatsApp, ligou o Spotify para ouvir uma música, pediu comida no iFood, chamou o Uber para ir de um lugar até o outro, entrou no Instagram, entrou no Facebook, entrou no Gmail, fez uma compra pela internet. Quantos dados? Inúmeros e inúmeros dados compartilhados todos os dias. A gente tem que cuidar dessa segurança. E entra aí mais um cargo, profissional de segurança cibernética. Vocês ficaram sabendo, né, do STJ, agora me fugiu se é o STJ ou o STF, acho que foi o STJ que foi invadido por uns hackers do bem, que recebem esse nome, para apontar que o sistema ele era falho. Imagina só, se a gente perde todos os processos hoje eletrônicos, tudo que está salvo no sistema. Então a gente tem que cuidar desse lado, né? O profissional que vai trabalhar com conformidade com o código aberto, exatamente relacionado aqui à conformidade com as licenças, com as legislações, os direitos relacionados à área da programação, à área do direito digital. Tudo que estiver sendo desenvolvido pelos sites, pelas empresas, tem que estar em conformidade. Olha aí o compliance, vocês estudaram lá no direito do trabalho, provavelmente. Gerente de projetos para a tecnologia, que também vai trabalhar, gente, ajudando a criar essas inovações nos termos aqui dos contratos, do que a gente apresenta relacionado aos departamentos jurídicos. Será que eu consigo melhorar esse contrato? Trazer elementos visuais para ajudar, né, na melhoria desse projeto, dessa gestão, por meio da tecnologia? Compliance Pro, que é exatamente essa conformidade. Como que eu vou utilizar da tecnologia, dos softwares para minha empresa estar em conformidade? Esse profissional ele chega numa empresa, está de perna para o ar e ele faz o quê? Passa por um processo, implementa as mudanças, os programas de adequação e entrega aquela empresa em conformidade com todas as legislações, com todos os processos, tudo que está relacionado. Gerente de conhecimento, que vai cuidar das informações que são acessíveis pelas empresas, os dados, mais uma vez aí presentes, os nossos dados pessoais, nome, CPF, endereço, preferência, partido político, orientação sexual, tudo isso. Mais uma profissão também dos dados, que é o de gerente de risco, que vai cuidar dessas invasões aos nossos sistemas hoje, como proteger isso. Tem também o oficial de transferência de tecnologia, que vai cuidar das licenças, concessões aqui de uso de determinada tecnologia. Então vamos imaginar que o Sérgio desenvolva aí uma startup jurídica que criou um software próprio para os advogados aqui, que vai fazer a gestão, por exemplo, dos processos. E ele vai fazer o quê? Ele quer licenciar esse software para conseguir ganhar dinheiro atingindo o maior número de escritórios possíveis. Como é que ele vai cuidar dessa licença, desse monitoramento? Olha esse também que legal, especialista em propriedade industrial na indústria da moda. As impressões 3D, já ouviram falar? Imagina a gente falar assim, nossa, depois dessa aula eu queria comer uma pizza. Eu vou lá, ligo a impressora e ela imprime uma pizza. Ia ser o máximo, né? Na verdade, acontece já com algumas situações. Então, e na indústria da moda? Como é que a gente faz com essa proteção dos direitos de propriedade intelectual? E proteção de ativos digitais. Por exemplo, uma blogueira super famosa hoje nas redes sociais, um cantor, um apresentador de TV, tem uma conta no Instagram que tem milhares e milhares de seguidores. Vamos pegar aí o Neymar. Se o Neymar morrer amanhã, quem vai administrar as contas digitais dele?
o patrimônio digital. Vocês devem estar estudando herança digital também, né? No direito das famílias. Então a gente tem que proteger esses ativos. O profissional que vai dar um apoio aos litígios, para dar todo o suporte aqui para resolver esses problemas, negociando, mediando, conciliando e, por que não, se valendo da tecnologia. Então, nós temos hoje plataformas online de mediação, de conciliação, que pode ser criada e, inclusive, uma startup com foco nesse desenvolvimento. Consultor e-discovery. Todo mundo já deve ter feito alguma coisa de consultor e-discovery aí. É o famoso stalker. Aquela pessoa que fica fuçando, espionando o outro. Sabe aquele caso quando você fala assim: meu marido não está pagando pensão, eu preciso descobrir o patrimônio dele, que ele tem embalada, que ele está viajando e não está pagando a pensão dos filhos. Aí você vai lá fuçar nas redes sociais. Quem é estagiário talvez já fez essa atividade aí. Vamos descobrir. Igual CSI vai fazer toda aquela investigação, ou então descobrir os bens do executado que está devendo no processo. Vamos descobrir se ele está viajando, se ele tem patrimônios, carros. Quem faz essa busca tem esse nome de consultor e-discovery, que vai buscar tudo, fazer esse rastreamento aí para descobrir, seja nas contas online, nas redes sociais, tudo que pode ajudar ali em determinada atividade e muito mais. Então, por exemplo, eu coloquei aqui cargo de DPO, que é o encarregado, na Lei Geral de Proteção de Dados, nem precisa de prova da ordem, nem precisa ser advogado para você exercer esse cargo, que vai fazer a ponte entre as empresas, os titulares dos dados, os órgãos públicos, para adequar toda a empresa, para cuidar dos seus dados devidamente, analista de compliance, criador de infoproduto. Eu, por exemplo, enquanto empreendedora digital, eu tenho um infoproduto, que é um curso online, que eu faço a abertura dele por meio de vendas no Instagram e também me remunera. Ou seja, você pode ter uma empresa que vai ser especialista no gerenciamento de cursos, de criação de cursos. Precisa ser da área do direito? Não, pode ser de qualquer área. Todo mundo tem algum problema para ser resolvido. Então pensa nesse problema, pensa numa necessidade que as pessoas têm e pensa numa solução. O que as pessoas hoje têm maior dúvida? Eu não sei como manter a disciplina aqui dos meus treinos, de fazer uma dieta. O meu filho não tem rotina do sono. Como que eu vou ensinar uma criança a falar nos anos iniciais? Tem curso de tudo que você puder imaginar. Imagina se você cria um produto nesse sentido. Então, aqui, qual que é a grande lição que a gente tira de todas essas carreiras, né? Inovadoras, ainda vão ser criadas várias outras, a gente viu, até 2030. Várias carreiras que a gente nem faz ideia, tá? E aí vocês peguem lá no material, desperta por uma carreira ou outra, comece a pesquisar mais profundamente sobre. E o que que a gente percebe? Onde existe problema, existe a necessidade de solução. E onde há essa necessidade, existe sempre a oportunidade de novas carreiras, novos serviços e novos produtos jurídicos. E aí, professora, mas o mercado está saturado. Tem 1.278.000 advogados. Está saturado de quem faz mais do mesmo. Quem faz mais do mesmo está lotado. Realmente aí tem concorrência, sim. Porque tá todo mundo fazendo igual, tá seguindo a manada. Todo mundo sendo profissionais o quê? Medianos, medíocres. Medíocres em que sentido? Que faz tudo exatamente igual. Tá ali em cima do muro, não tá nem pra lá nem pra cá. Tudo igual, tudo na média. Essa pessoa, realmente, ela vai ter concorrência, o mercado está saturado para ela. Mas para aquele profissional que se diferencia minimamente, para ele não tem concorrência, não. Não tem mesmo. E isso está nos detalhes, em coisas pequenas do nosso dia a dia que vocês têm que desenvolver. Não precisa se formar, não precisa pensar lá na frente. Pega aí agora, você na faculdade de Direito. Será que você está dando o seu melhor como aluno? Será que você está tocando a faculdade aí de qualquer jeito? No seu estágio, você fica esperando seu chefe te pedir uma coisa para você fazer ou você tem iniciativa? Então, chefe, eu percebi aqui
que a gente pode fazer um relatório aqui para mandar para o cliente mensalmente, para ele não ter que ficar ligando todo dia pedindo andamento para saber o que está acontecendo. Ah, eu descobri que tem isso aqui. Que tal a gente fazer aqui colocar essa notícia no site? Que tal a gente criar um Instagram para o seu escritório? Faz mais do que é solicitado. Faz além, entrega mais, tem iniciativa, tem a proatividade. A gente tem que fazer diferente na nossa carreira, gente, se a gente quer ter resultado diferente. Então, quantas pessoas estão querendo resultados grandiosos financeiramente, profissionalmente, na vida pessoal e não estão fazendo nada para chegar lá? Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que agir de forma diferente. E vai doer, vai ser sofrido, vai, mas vai fazer parte daquele processo que você está passando, é por uma fase determinada, que é para estar na prova da ordem. Mas não estudo final de semana, professora. Final de semana meu descanso é sagrado. Sinto muito. Se você não fizer esforço além da média, você não vai conseguir ter o resultado que você quer também diferente da média. Ok? Então, para isso, vocês precisam mudar a mentalidade. Isso é o que a gente chama de mindset. Inclusive, é um livro, tá? Chama Mindset. Procurem aí depois. Quem quiser aprofundar nesses estudos, é genial esse livro, é muito bom. A gente tem que mudar a nossa forma de mentalidade. Recebi um não, fui para o fundo do poço, minha carreira acabou. Recebi um não, o que eu posso aprender com esse não? Deixa eu mudar a minha estratégia até eu conseguir o sim. E isso está nas habilidades pessoais que vocês vão ter que desenvolver e que está relacionada com todas essas carreiras. Então, pensamento crítico, por exemplo, adaptação, flexibilidade, criatividade, tudo isso, gente, está relacionado com o novo mercado que a gente tem. E aí eu encerro a nossa aula hoje, tá? Fazendo mais uma reflexão. Quero saber quem está anotando tudo isso para postar lá no nosso desafio das redes sociais, hein? Quem já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas? Alice no País das Maravilhas tem um diálogo que ela está conversando com um gatinho, aquele gatinho roxo. E ela fala assim para ele: gatinho amigo, que caminho eu devo seguir? E o gatinho responde: para onde você quer ir? Aí a Alice fala: para qualquer lugar. E o gatinho complementa: para qualquer lugar? Ah, então qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí eu pergunto para vocês: onde vocês querem ir? Porque se vocês não sabem onde vocês querem estar, qualquer caminho vai servir. Então, quanto antes vocês definirem, se aproximarem dessa afinidade, da carreira, do negócio que vocês querem desenvolver, quanto antes melhor. Vocês já vão estar o quê, gente? Evitando esse desgaste, evitando ter que passar por todo o caminho das pedras para descobrir. Então comecem agora, comecem ontem, não é nem agora, ontem, para ontem tudo isso. Daqui 5 anos vocês vão desejar ter começado hoje. Entenderam tudo? E aí sempre a gente fecha as nossas aulas com essa Nazaré, ó, cheia dos cálculos aí, muito confusa depois de todas essas reflexões, né, gente? Mas aquela provocação para dar a chacoalhada pro bem de todo mundo, é ou não é? Faz sentido para vocês, gente? Vou passar o Insta. Ah, da Carol do Rock, isso mesmo. Eu tô vendo aqui nos comentários. Eu vou mandar para vocês a foto dos livros depois, tá? Esse livro Mindset, ele é excelente. Ó, o meu Instagram aqui, Camila Soares de Underline, tá lá no material. E tem o da Família também, que eu coloquei lá. Acho que é Família Oficial. Podem fazer os prints aí, postar nossa aulinha Mara de segunda, hein? Quero ver todo mundo participando. Combinado? Silva, tá vivo, Silva? Sérgio Silva, já vi que tem uma rixa aí, hein? Isso aí tá parecendo coisa antiga. É isso aí, professor. O Sérgio, meu avô. Mentira! Mentira! É verdade, Não tô a acreditando. cara dele.
Brincadeira, professor. O Sérgio, grande amigo meu, gente boa demais. Que E legal, a fico sua aula foi feliz. maravilhosa, viu? Aê, assim que eu gosto. Que bom que vocês gostaram. Ó, o Gabriel tá fazendo uma picture ali, ó. Deixa eu sorrir aqui pra não sair dormindo. A Jéssica, os dois são comédia demais. O Sérgio, o velho dorme sempre na aula. Tem que tomar cuidado pra não cair da cadeira. Aquela zoeira, né, gente? De zoeira never ends. É ou não é? Combinado então, pessoal? Ó, vou salvar a aula lá no YouTube e mando o link pra vocês na sequência. Adorei, Jéssica, muito bem. Quero todo mundo participando do desafio, tá? Façam o Golden Circle, comecem a estimular esse pensamento fora da caixa do direito, tá, gente? Todo mundo muito assim, travadinho, doutrina, lei, jurisprudência. Hoje em dia, como eu falei, né? Nós somos múltiplos. Na minha advocacia, hoje eu estudo comunicação não violenta, eu estudo marketing, eu estudo vendas, eu estudo negociação, vai muito além, né? Então, se antigamente funcionava saber só direito, colocar o título ali na parede, hoje em dia não é assim mais. Então, a gente tem que buscar desenvolver todas essas outras habilidades. Vamos lá, vamos sorrir. Quem quiser ligar a câmera, liga aí para todo mundo sair na foto. Quem vai bater aí? Tcharam! Viu? Passa perfume, passa perfume. Ficou bom aí, gente? Combinado então. Fim da aula hoje. Boa semana para todos. Bom trabalho, bons estudos. E até nossa próxima aula. Nós vamos divulgar o cronograma para vocês, tá? Não sei quando será, mas em breve. Tchauzinho. Boa noite.